Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Dirceu Rezende aqui para mais um vídeo aí do meu blog aqui do YouTube também. No artigo de hoje, o que eu queria mostrar para vocês? Como que a gente pode estar utilizando o debug do Management Studio lá do SQL Server, como que a gente consegue, para que serve o debug, o que é um debug, o que a gente consegue ganhar utilizando essa ferramenta. Como que é o cenário de hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar logo nesse tema. Falar um pouquinho sobre mim aqui antes. Gosto muito de programação, já tenho desde quando eu comecei na área de TI, basicamente foi na parte de programação. Então é um assunto que eu tenho muito interesse. Sou formado em sistemas de informação no Gramber, lá em Minas Gerais e Juiz de Fora. Estou terminando uma pós-graduação de engenharia de software na PUC, então só reforçando esse interesse, esse gosto que eu tenho por programação. Já trabalhei como DBA, hoje eu trabalho como analista de BI, já trabalhei como desenvolvedor também. Então eu gosto bastante da área de TI, não tenho muitas preferências assim. Gosto sempre de estar me aperfeiçoando em várias áreas, de ter ser multidisciplinar, conhecer um pouco de cada coisa e me especializar em alguns temas específicos. Sou um dos organizadores do SQL Server AS, que é um evento, um chapter aqui do SQL Server que a gente tem aqui em Vitória. Então a gente organiza eventos mensais. Se você é daqui de Vitória, do Espírito Santo, quiser conhecer a gente, pegar um pouco de networking, é só aparecer nos eventos ou interagir com a gente nas redes sociais também. A gente tem WhatsApp, LinkedIn, então tem no Telegram também. E a gente faz sempre eventos, uma vez por mês, mais ou menos, cada 45 dias, falando sobre BI, sobre SQL Server, desenvolvimento de banco de dados, né? Então quem tiver interesse será muito bem-vindo, está fazendo parte aqui do nosso grupo. E então algumas certificações aí que eu tenho estudado bastante nesses últimos 2 anos, para estar me especializando, me aperfeiçoando tecnicamente, tanto na área de BI quanto na área de desenvolvimento e também administração. Esse ano, em 1º de julho, foi reconhecido como Microsoft MVP, que são profissionais que agregam na comunidade, sejam criando conteúdo, palestrando, fazendo vídeos. Então, realmente não esperava, foi algo que eu fiquei bastante feliz, muito honrado em receber esse prêmio. Aqui são os canais de contato comigo. Esse aqui é o meu blog, onde eu publico. Esse artigo vai estar publicado, e também publico outros artigos, mesclando um pouco de conteúdo audiovisual, né, que são os vídeos, com conteúdo textual, que são os artigos escritos. Esse é meu e-mail, fica à vontade aí, quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, alguma coisa. Meu GitHub está um pouco parado, mas a minha ideia esse ano, finalzinho desse ano, começo do ano que vem, é focar bastante no GitHub, pegar os scripts que eu tenho no blog e colocar lá para vocês estarem me ajudando a melhorar as ferramentas, melhorar esses scripts, porque eu acho que open source e comunidade é tudo para a gente estar chegando em algum lugar muito, muito além do que a gente já tem hoje. Então a minha ideia é contribuir com vocês e vocês também contribuírem comigo, então ser uma via de mão dupla. Meu Twitter, que eu posto sempre quando tem post novo, quando tem evento. Então às vezes você não quer me adicionar alguma outra rede social, mas está aqui o Twitter, que sempre estou postando conteúdo, sempre estou postando evento. Meu Facebook também. Então agora a gente vai, parei de falar um pouquinho sobre mim e vamos falar mais sobre o tema desse vídeo. O que é debug e por que a gente deve usar debug? Para quem é da área de desenvolvimento, acho que tudo que está escrito aqui nesse slide não tem nenhuma novidade. O pessoal da área de desenvolvimento já usa debug, já tem muito tempo já. Uma das ferramentas assim, as primárias da área de desenvolvimento que você começou a desenvolver, provavelmente uma das primeiras coisas que você vai aprender é debugar. Por quê? Debugar, quando você tem códigos pequenos e simples, talvez não faça muito sentido para quem cria SPs de 5 linhas, 20 linhas, porque teoricamente são códigos mais simples. Mas à medida que você vai criando
códigos mais complexos, códigos mais estruturados, códigos maiores, SPs de 500 linhas, 1000 linhas, 10.000 linhas, 20.000 linhas, você vai ver que debugar esse tipo de código acaba se tornando uma tarefa muito complexa e muito difícil. Então, o que o debug faz para a gente? Ele consegue auxiliar na identificação de erros e defeitos de codificação. Como que ele faz isso? Ele permite a gente acompanhar a execução de um código, de um script, de uma procedure, de uma função, qualquer código de banco de dados, a gente consegue acompanhar linha a linha. Então, enquanto no modo tradicional, que é teoricamente o debug, que a maioria dos desenvolvedores, ou tanto DBA ou desenvolvedores de query utilizam, é você criar prints, criar logs, para você ir logando o que está acontecendo. Só que o debug ele é muito mais completo do que isso. Ele permite que você vá passo a passo no SP, vendo quais são os fluxos que estão acontecendo. Ele consegue identificar os valores atuais de cada variável. Então, se você tem uma variável que é muito modificada no fluxo do seu código, você consegue pegar cada modificação que foi feita, em qual trecho do código exato que foi feito. Então, ele consegue ajudar a gente a entender melhor os fluxos de acordo com as entradas, ou seja, se identificou na sua aplicação, no seu banco de dados, que determinado SP começou a dar erro. Você coleta qual é o parâmetro que ocasionou esse erro e você repete no ambiente controlado de desenvolvimento esses mesmos parâmetros e vai acompanhando no passo a passo da execução o que está acontecendo, em quais ifs, por exemplo, quais cases que esse código acabou sendo modificado, essa variável acabou mudando de valor. Então ele facilita você identificar onde que estão possíveis erros ou possíveis desvios. Uma coisa legal do debug é que ele vai direto ao ponto do nosso erro. Então, se você identificou mais ou menos um trecho que você acha que está com um problema, você pode adicionar um breakpoint ali. E aí esse debug ele vai pular essa parte inicial e vai direto na parte onde está esse erro. Então você ganha um pouco de tempo, né, de não ter que ficar esperando essa procedura chegar até esse ponto. A gente tem um ganho na identificação dos desvios, porque executando passo a passo, acompanhando a evolução das variáveis, acompanhando os fluxos que estão sendo feitos, a gente consegue entender muito mais fácil, muito melhor de você entender. Como eu já falei, especialmente em códigos grandes, extensos e complexos, com vários ifs, com ifs às vezes grandes, de várias linhas, várias condições que a gente está testando. Então a gente consegue ter um ganho de tempo muito grande, e tempo é dinheiro. Então a gente consegue economizar recursos, a gente consegue gastar menos tempo para tentar identificar esses problemas e a gente gastar nosso tempo com outras atividades. E, em consequência de tudo isso que a gente está melhorando a qualidade do nosso código, porque a gente está conseguindo debugar melhor, está conseguindo entender melhor como é que ele funciona, e no caso de um erro a gente consegue consegue controlar os efeitos colaterais, porque a gente está entendendo melhor como é que o nosso código funciona. Qual é o cenário atual para debug de objetos de banco de dados? Lembrando aqui, pessoal, a gente está falando de bancos de dados, a gente não está falando de debug de um C#, um PHP, um Java, um VBNet. Isso aí é bem conhecido, já tem bastante documentação, o pessoal de desenvolvimento já tem um know-how muito grande nessa área. Então, aqui a gente está falando de objetos de bancos de dados, ok? Então, qual é o cenário atual que a gente tem hoje? Os desenvolvedores de query, objetos de bancos de dados, eles não conhecem ou não utilizam debug. Por quê? Porque não é muito difundido, se você for olhar na internet, não tem muitas documentações, especialmente em português, auxiliando no processo de debug. Embora seja simples, se a pessoa não conhece, não sabe nem que existe, provavelmente ela não vai nem pesquisar sobre como é feito. Então a ideia também desse artigo é mostrar que isso existe, para as pessoas começarem a conhecer o debug e ver como que isso pode ajudar no dia a dia delas, melhorar a produtividade. E a gente falar também um pouquinho sobre as restrições. Uma das restrições, DBA não incentiva a sua utilização. Se você for pedir acesso para poder debugar por um DBA, DBA provavelmente, talvez também por não conhecer muito bem como é que é o processo de debug, por não entender muito o lado do desenvolvedor, de ver como que isso consegue agilizar o seu dia a dia, reduzir tempo, ele não vai incentivar por conta dessa restrição aqui.
porque atualmente eu acho que é até um complicador bem agravante, é que a gente precisa de ter permissão de sysadmin no servidor para você poder estar utilizando o debug. Então, qual o problema disso? Dificilmente o DBA vai te dar uma permissão de sysadmin no ambiente. Produção, impossível, esquece. Acho que só se o DBA da sua empresa for muito irresponsável, ele vai te dar uma permissão de sysadmin da sua empresa. Uma ligação que é difícil também, talvez ambiente de desenvolvimento, mas dependendo do negócio da sua empresa, de como que foi configurado o SQL Server, se por exemplo o usuário do serviço que executa o SQL Server for um usuário do admin ou for um usuário com super permissões, que pode acontecer, já vi ambientes que acontecem isso, por algum motivo, alguma rotina que é executada no banco que precisa dessa permissão, então se dificulta mais ainda do DBA liberar esse acesso para vocês, para a equipe de desenvolvimento estar debugando. Então, isso acaba complicando um pouco a programação do banco de dados, então isso acaba afastando os desenvolvedores e os analistas de estar evitando programar no banco de dados, porque essa questão de não ter uma ferramenta de debug acaba fazendo a manutenção ser mais difícil. Porque quando você vai fazer uma programação, se você vai escolher entre programar na aplicação e programar no banco, por mais simples que seja o código, a pessoa vai acabar preferindo programar na aplicação, porque ela vai ter a ferramenta de debug lá, coisa que no banco de dados muitas vezes não tem. Então, como é que a gente consegue superar essa barreira do debug com sysadmin? Eu veria duas possíveis soluções. Uma solução é o DBA debugar junto com o desenvolvedor, com o seu usuário, fazer um processo de 4 mãos, onde o DBA vai debugar isso junto com o desenvolvedor, lado a lado, um auxiliando no outro nesse processo, que aí não envolve você liberar permissão para o desenvolvedor no ambiente que é crítico, você não pode fazer isso, mesmo em desenvolvimento. E uma outra possibilidade é você ter uma instalação local na máquina do desenvolvedor, com o usuário do próprio desenvolvedor, ou o usuário pode ser uma conta virtual mesmo, que o próprio SQL cria, sem permissão, rede, sem permissão em nada, só para poder o desenvolvedor conseguir pegar uma amostra dos dados, ou gerar uma base fictícia com dados fictícios de teste, para poder ele estar debugando localmente na sua máquina. Ele identifica o problema, vai entender o que está acontecendo com o seu código na sua máquina local, numa instalaçãozinha SQL local na sua máquina. E uma vez que ele identifica o problema e corrija, ele vai aplicando o script nos ambientes, conforme o fluxo normal da empresa. Então, essa questão desse impedimento da permissão de sysadmin, tem essas duas possibilidades de você estar tentando contornar. Eu acho muito melhor do que você acabar debugando o código sem usar o debug, né? Você tentando entender o código usando print, usando SPs de log que dão um trabalho considerável. Você vai gastar muito tempo com isso desenvolvendo, vai gastar muito tempo alterando o seu código para inserir esses logs e não vai ter a mesma qualidade de um debug utilizando o Management Studio. Então, vamos mostrar agora na prática como é que esse debugzinho funciona do Management Studio. Vocês vão ver que é muito simples, não tem grandes mistérios, não é nada complicado, é bem simples na verdade, como tem que ser. Então aqui eu criei uma procedure chamada stp-test1, você passa 2 números como parâmetro. Aqui eu faço uma variávelzinha levando o número 1 ao 2, executo uma outra SP chamada stp-test2, passando esses mesmos parâmetros. Aí eu faço o resto da divisão inteira do número 1 pelo número 2 e dou um print com os dois valores. Aí se a gente for olhar o código dessa stp-test2 aqui, ele dá somente uns prints com algumas operações de adição, multiplicação, divisão e subtração, com esses mesmos dois números. Então, assim, uma SP muito simples, somente para demonstrar como que funciona o debug. Às vezes você tem no seu ambiente SPs que são extremamente complexos, enormes. Eu dei manutenção em SP de
quase 20 mil linhas. Então, identificar um problema, tentar achar um fluxo, alguma coisa, era realmente muito complicado. A gente gastava muito tempo tentando debugar, todo mundo tinha medo de mexer no SP, então o debug realmente facilita e auxilia muito. Então, tá bom, como é que a gente vai identificar esse fluxo? A gente vai chamar a STP teste1, como se você estivesse executando ela normalmente. Então aqui você provavelmente vai fazer no seu ambiente de teste, no ambiente local do desenvolvedor, ou no ambiente que você possa estar testando efetivamente essa procedure. Eu já vem aqui no menu, ó, Debug, Start Debugging. Então aqui, ó, vocês viram que ele vai abrir o debug. Então aqui ele mostra como é que são como é que está o call stack. Call stack é o que? Como que estão sendo chamados, como é que é a pilha de chamadas da SP. Aqui são os breakpoints, que eu no caso não coloquei nenhum. Aqui a janela de saída, que a gente consegue acompanhar. Output aqui. Janela de comando. E aqui são as variáveis. Então, aqui são os controles de debug, são esses caras aqui. Aqui o continue, ele vai terminar de executar a SP, vai executar ela normal, processamento normal dela. Se tiver algum breakpoint, ele vai parar no breakpoint. Então ele só vai parar se tiver breakpoint, se não tiver ele vai continuar a execução daquele ponto que você parou para frente, ele continua a execução. O stop, ele vai parar o debug, ele vai voltar para a tela inicial e vai interromper a execução. Aqui o show next statement, ele vai mostrar o próximo comando que seria executado. E aqui são os três itens de menu. O step into, o que ele vai fazer? Ele vai entrar dentro da execução dessa STP teste1 e vai mostrar dentro dela o que está sendo executado lá dentro. Então o step into, o que ele faz? Se você tiver objetos dependentes, por exemplo, uma função, uma outra SP dentro da sua SP, ele vai entrando em todos os níveis e vai vendo tudo que está sendo executado. O step over, o que ele faz? Se você tem, por exemplo, deixa eu abrir aqui o step into, vai ficar mais fácil explicar. Então vou abrir. Então eu vou clicar aqui em step into, ele vai entrar dentro do SP. Então o que esse carinha aqui vai fazer? O step over, se a gente for entrar aqui, ó, aqui são as variáveis que estão dentro do meu escopo da SP teste1. E aqui são os valores que a gente vai conseguindo acompanhar. Aqui o call stack, a gente consegue ver, por exemplo, como é que está a pilha. Então a gente consegue ver que quem chamou inicialmente foi a janela SQL Query 3 e agora a gente está na STP teste1. Com esses parâmetros aqui, a gente está na linha 8, por enquanto. Então o que o step into vai fazer? Eu vou vir para cá. Se eu apertar o step into, ele vai entrar dentro da SP e vai me mostrar o código dessa SP. A gente vai ver lá dentro o que está acontecendo. Se a gente clicar no step over, ele vai pular a execução do SP e já vai vir para cá. Ele não vai me mostrar o que tem aqui dentro. Ele já vai vir direto para cá. E o que o step out ele faz? Ele sai dessa SP aqui, dessa pilha aqui e volta para a pilha original de quem chamou essa SP aqui e continua a execução, que seria aqui. Se tivessem mais comandos aqui, como a gente está olhando aqui dentro, ele voltaria para cá e continuaria executando esses comandos. Então, isso que fazem esses três botõezinhos de controle aqui. Ok? Como é que a gente faz para gerenciar nossos breakpoints? Aqui, ó, são os breakpoints. Se a gente quiser criar um novo, a gente aperta Alt F9 e B. Por exemplo, se eu quiser colocar um breakpoint aqui, você pode marcar aqui, ok? Marque e botei um breakpoint aqui. Posso colocar um outro breakpoint aqui, por exemplo. Ok? Então aqui, quando eu clicar, por exemplo, se eu clicar em contínuo e colocar para debugar de novo, ele vai parar nessa linha aqui. Independente se eu colocar step in, step out, na hora que ele for debugar, se eu apertar o contínuo aqui logo na primeira linha, ele vai parar aqui. Só para chegar aqui, que é onde eu botei o breakpoint, apertar continue de novo, ele vai terminar a execução da SP inteirinha, porque eu não coloquei nenhum breakpoint, então ele não vai parar.
Beleza? Então vamos acompanhar aqui a execução. Step int. Ele entrou dentro da SCP teste 2, ok? Ó, aqui, ó, call stack. Quem chamou foi a SCP query 3, ficou query 3, depois a gente foi na 2 e a 2 chamou a 1 chamou a teste 2, que é aqui na linha 11, que é onde a gente está. Então a gente continua aqui a execução. Ele vai voltar lá para STP teste 1, que a gente estava dentro da teste 2, e ele vai continuar a execução normalmente. Ah, isso aqui eu não quero mais ver. Aqui, ó, tá vendo? A gente tem os valores das variáveis. O resto aqui, o valor elevado que ele fez a conta, o número 1 e 2, a gente consegue ver os valores deles. Ah, essa parte aqui eu já não quero ver mais, eu quero voltar para a minha STP original. Então a gente vai no Step Out. Ok? Ele voltou para cá. Me mostrou aqui os messages, que são os prints que a gente colocou, e que a gente conseguiu debugar essa SCP todinho. Então, o debug que vocês viram aqui, que é uma ferramenta muito simples, a gente consegue deletar todos os breakpoints, a gente consegue controlar muito bem essa parte de breakpoints. Vocês viram que é só clicar aqui do ladinho numa SCP, que ele vai te dar o breakpoint aqui. Ó, tá vendo? Coloquei um breakpoint aqui, posso colocar um breakpoint aqui. Então, ó, vamos ver como é que funciona o breakpoint. Deixa eu vir aqui, ó, SCP teste 1. Deixa eu colocar um breakpoint aqui, ó. Marcamos o breakpoint, eu quero que ele pare aqui. Então, quando a gente vir aqui em debug, start debugging, ele vai vir para cá, normalmente. Lembra que quando eu cliquei em continue, ele executou a SCP toda e não retornou nada para lugar nenhum? Beleza, coloquei o breakpoint aqui, ó, na SCP teste 2. Vou clicar em continue, pá, veio para teste 2, parou aqui, porque tem um breakpoint aqui. Então, quando eu falei lá no slide que o debug vai direto ao ponto, quando você tem uma SP muito grande, com vários níveis de alinhamento, você consegue colocar um breakpoint numa SP e você simular a execução de acordo com os parâmetros que você costuma utilizar que deram erro. Ele vai parar somente onde deu o erro que você está buscando. Então, ele te ajuda a filtrar, você não tem que passar por várias linhas, várias condições, ficar apertando aqui no step int ou em step out várias vezes. Você consegue parar direto onde você quer já analisar o código, onde você já acha que está o problema. Então isso te poupa muito tempo. Você clica em continue de novo aqui e ele vai terminar a execução normalmente. Então, pessoal, isso aí foi a ferramenta de debug. Espero que vocês tenham entendido como é que ela funciona. Realmente ela é bem simples, não tem muitos... para um uso no dia a dia não tem muita complexidade, é uma ferramenta muito simples. Espero que se você tem interesse em usar debug, se você consiga conversar, ter uma integração maior com o time de DBA, que eles comprem essa ideia do debug, porque realmente ajuda bastante. Se você DBA, vamos lá, cara, a gente consegue ajudar a equipe de dev sem prejudicar o seu ambiente, sem expor brechas de segurança. Senta com o cara, debuga na sua máquina, então se você não tem confiança de passar para o usuário, debuga junto com o desenvolvedor se tiver algum problema complexo. Ou então pensa com carinho na solução de você colocar uma instância local na máquina do desenvolvedor. Nem que seja uma versão developer da SQL e o cara só tem acesso a alguns dados fictícios, não sejam dados reais de produção. Não sei, alguma alternativa, uma versão Express, por exemplo, que é grátis, só para poder a pessoa debugar, que aí na máquina dela local, com usuário virtual, imagino que não tenha problema nenhum. Então, se você não conhecia o debug, espero que você passe agora com esse vídeo a conhecer, ver como que ele pode ser útil no seu dia a dia, como que ele pode te ajudar. E é isso aí, pessoal. Vou encerrar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam de saber, algum assunto que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo. E se vocês estão gostando desse formato de vídeo, eu tenho o costume de fazer realmente artigos bem mais textuais, com texto e foto, mas estou partindo um pouquinho para essa parte de vídeo, tentar mesclar um pouco. Tem gente que tem mais facilidade com texto, tem gente que tem mais facilidade com vídeo, então a minha ideia é tentar atingir os dois públicos. Beleza, galera? Um abração aí para vocês. Clique em gostei aqui, se quiser compartilhar esse vídeo com seus amigos aí, fica à vontade. Um abraço, até mais. Valeu!